Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal da Mancha e hoje temos filosofia pra quê? Eu vim aqui para dar uma aula de filosofia para vocês de uma maneira diferente. Meu desejo é fazer vocês entenderem que filosofia é mais do que simplesmente o que ensinam para vocês no ensino médio, beleza? Então vamos lá. Eu pretendo começar hoje com Santo Agostinho. Por que Santo Agostinho? Ele é o filósofo que despertou a minha pessoa para a capacidade da filosofia transformar. Capacidade que a filosofia tem de transformar as pessoas, e eu acho que isso que a gente tem que trazer para a sala de aula, trazer para as nossas vidas. Santo Agostinho é o pensador católico mais importante da Igreja Católica, porque ele foi o grande expoente da patrística. A patrística, como alguns de vocês saberão, é a base doutrinária da filosofia católica. Por que a base doutrinária? Antes da patrística, o cristianismo estava jogado aos quatro cantos do planeta. O Constantino tinha acabado de organizar e autorizar o cristianismo como religião oficial do Império Romano, mas não tinha uma base doutrinária, uma base teórica capaz de proteger o cristianismo dos seus vários antagonistas. A maior dificuldade naquele início, com o surgimento da Bíblia, com a oficialização do cristianismo, era poder explicar o que era a Bíblia, o que era o pensamento cristão. Quando a Bíblia surgiu, trouxe vários problemas. O que é a Trindade? O que é reencarnação? O que é Deus? E assim, vários pensadores foram evoluindo até chegar em Agostinho, que é o grande expoente. Tudo bem? A gente vai partir daí. Mais especificamente, eu vou trabalhar com Santo Agostinho sobre liberdade, mal e fé e razão. Como essas fé e razão articulam entre si. Santo Agostinho era vida louca, literalmente. Ele cresceu num ambiente muito católico por causa da sua mãe Mônica, vocês conhecem ela como Santa Mônica. Ela, durante toda a educação, todo o crescimento do Santo Agostinho, ela educou, trabalhou com ele a Bíblia, só que lá no fundo ele tinha um problema, ele não conseguia entender qual era o recado da Bíblia. E com o tempo ele foi estudou retórica, onde na retórica ele vai ter o contato com seu primeiro grande influenciador, chamado Cícero. Cícero é um filósofo da corrente estoica, muito importante para Roma, muito importante para a filosofia. Cícero escreveu um livro chamado Hortêncio. Nesse livro, Santo Agostinho sentiu o poder da transformação da filosofia, como ela pode transcender e elevar as pessoas. Além do Cícero, Santo Agostinho foi muito influenciado durante sua adolescência sobre o maniqueísmo. Maniqueísmo é um pensamento em que divide tudo entre bem e mal. Existe uma dualidade rígida sobre isso. Existe o bem e existe o mal. Porém, ainda não estava explicando aquele vazio, aquele incômodo que o Agostinho sentia. Do maniqueísmo, não estando satisfeito com as respostas que os maniqueístas estavam dando aos seus anseios, Agostinho viaja e entra em contato com o bispo Ambrósio. Esse bispo Ambrósio vai ensinar Agostinho a ler a Bíblia. E ao perceber como ela tem um poder de ensinamento lá, você precisa quebrar esses preconceitos, esse mistério que a Bíblia traz, existe um poder de salvação muito grande. E aqui que entra a grande salvação pela graça de Agostinho. Vamos agora para os contextos mais teóricos, mais doutrinários sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho parte do pressuposto que existe o bem e o mal. Porém, o mal não parte do pressuposto que nós estamos acostumados a entender como mal. Influenciados pelos neoplatônicos, Santo Agostinho percebe que não existe o mal, existe a ausência de bem. E se Deus é amor, é verdade, é ser gerador, ser que cria, aquilo que criou todas as coisas, ele não pode ter criado o mal. Porque ele entraria uma contradição de criar algo oposto a ele mesmo. Saindo dessa ideia de que o mal é ausência de bem, Agostinho vai se deparar com o problema da origem do mal. O que significa a maldade? Ele divide em 3 categorias a maldade. Primeira categoria, a maldade ontológica. Como acabei de falar, inexiste. Ela é a ausência de bem. Deus não criaria o mal. A segunda categoria é o mal moral. O mal moral é derivado do pecado original. O pecado original surge para Agostinho com a soberba. E isso gera um mal moral, pois nós invertemos a essência das coisas, a importância das coisas. Vejam bem, eu compro um carro.
eu vou à igreja. Qual é o bem mais imediato para si? O carro. Esse imediatismo cria, junto com a soberba, junto com o pecado original, esse imediatismo cria achando que nós devemos viver para conseguir as coisas, para conseguir os bens materiais. Esses bens materiais, esse excesso de concentração dos bens materiais é o mal moral. Porque em vez de utilizarmos o mundo físico, o mundo material para alcançar o divino, nós nos perdemos. Nós trocamos os bens materiais. Eis o mal moral. O mal físico, que é a terceira categoria, é o resultado disso, pois no meio dessa soberba, no meio desse caos todo, acabamos ficando doentes com isso. Partindo daí, essa dualidade, e finalmente percebendo o que é o bem e o que é o mal como ausência de bem, ele divide o mal em 3 categorias. Primeiro, o mal natural, o mal da catástrofe. Quando um leão come um antílope, a gente pode ver que é um mal ali, imaginar isso, só que é uma imaginação errônea, porque tem uma lógica, tem uma sequência natural das coisas. Por exemplo, nós seres humanos estamos poluindo os mares à torta e à direito, adoidado. Agora, isso vai gerar uma obrigação de equilíbrio, onde, querendo ou não, se acabar poluindo tudo, nós homens vamos pagar por isso. Isso seria um mal? Fica a pergunta. Porque, ao meu ver, não, nós estamos procurando esse resultado. Para Agostinho, isso não é um mal. Isso é simplesmente algo que acontece naturalmente. O mal moral, que é a segunda categoria de mal para Agostinho, é a deturbação do que viemos fazer na Terra. Ora, se eu vivo para ganhar coisas, para ganhar carro, ganhar dinheiro, beber, encher a cara, fazer o diabo a quatro na minha vida, isso está fazendo um bem para o meu espírito como indivíduo, como ser humano? Ou está me afastando do caminho divino, do caminho de elevação, do caminho de transcendência individual? É claro que é a segunda opção, estamos nos desvirtuando. É só observar a sua volta. Hoje, nossa sociedade sofre de falta de princípios em que dê propósito à nossa vida, porque estamos focados em princípios errôneos, no pensamento agostiniano. Agora, se eu pegasse esses bens materiais, essas sensações que estão à nossa volta, e utilizássemos isso para nos transcender, melhorar como pessoa, isso resultaria no bem. A terceira é o mal físico, que é o resultado dessa doença. Ora, veja a poluição, nos deixa doente. Isso é um resultado do pecado original. Entendendo o que é o bem e o mal, vamos partir para a fé e razão. Todo mundo, não todo mundo, né? Não sejamos negligentes, mas a grande maioria acha que fé e razão são coisas tão distantes, porque a ciência absorveu a razão como força motriz. Isso o senso comum passou a acreditar que a fé deturba a razão. Para Agostinho, não. Agostinho vai dizer o contrário. Partindo do pressuposto que Deus existe e Deus é a essência geradora de todas as coisas, Deus também pode ser verdade. Ora, se Deus é ser que cria, Deus também é verdade, verdade que ilumina. Partindo dos pensamentos neoplatônicos, temos o mundo suprassensível, o mundo das ideias. Deus. Esse Deus, a partir como verdade, verdade com V maiúsculo, a verdade, Deus é a verdade, através da fé, nos possibilita iluminar a ignorância. Porém, a razão acaba lapidando essa inteligência, essa iluminação. Ora, se Deus vem te dar um bloco de gelo, que é o conhecimento, você vem com a razão e lapida esse conhecimento, até você chegar na verdade. E a verdade é apenas uma coisa, Deus. E se a verdade é Deus, verdade é bem. Então todo conhecimento influenciado, carregado, ganhando energia da fé, sendo direcionada pela razão, vai chegar no bem supremo, que é Deus, no bem. Então, a fé, sendo lapidada, direcionada, aperfeiçoada pela razão, vai levar a Deus. E é aí que fé e razão se unificam. Uma coisa não é separada da outra. As duas são um ciclo vicioso em que uma influencia a outra, uma potencializa a outra. Então, a partir de hoje, quando alguém falar que fé é ignorância, vira as costas para esse rapaz, para essa pessoa. Ele não sabe do que está falando. Fé te dá força. Fé dá força para ir atrás daquilo que acredita. Mas a razão precisa estar ali. Porque fé sem razão vai virar uma coisa doutrinária, uma coisa absurda. Uma coisa que pode beirar a ignorância. Então, temos aqui a explicação da fé pela razão e a razão pela fé. Enquanto a fé ajuda a iluminar com a força divina, a razão nos leva para lá. Temos duas formas de conhecimento para Agostinho.
sensações e divindade, saber divino. Vamos por partes. Sensações é aquilo que chega aos nossos sentidos. Visão, olfato, tato, desejos. Isso são as sensações. Porém, as sensações podem ser influenciadas pela alma, podem sofrer o julgo do julgamento, da análise crítica da alma. Como é que a alma observa essas sensações, esse conhecimento sensível? Que pressupostos ela usa? Para Agostinho, pressupostos divinos. Igual a matemática. 2 mais 2 são 4. É fixo, é verdade a todo momento. A alma tem esse conhecimento. A alma em si, a verdade que está em si, porque Deus é verdade, está em si, parte para as sensações e tira o conhecimento dessas sensações. Temos aí conhecimento a partir do sensível, tendo a alma e a verdade presente na alma como processo de lapidação, como ferramentas para lapidar o conhecimento humano. Bom, se estamos falando de fé e razão, fé é um pré-conhecimento, como acabei de explicar. É um pré-conhecimento, já está em você, já está em mim, já está em todos. Olha a herança platônica aí. Agora, esse pré-conhecimento precisa chegar num conhecimento. Olha o ciclo vicioso. E como é que chega nessa verdade, nesse conhecimento? Pela razão. Bom, temos o conhecimento sensível e o conhecimento divino. Eu quero adentrar mais profundamente a isso. Sensível é um conhecimento que chega a nós, que pelo julgo do nosso pré-conhecimento da fé, nos leva para a verdade. E essa verdade é o conhecimento divino. Essa verdade é a verdade que liberta. Vejamos bem, lá no terceiro mal, o mal físico, nós ficamos presos à nossa ignorância, essa necessidade de querer um mundo mundano em excesso. Mas, quando por essa vontade, caminhando em direção à verdade, utilizando da razão para a iluminação, chegamos no bem supremo, na verdade, que é Deus. E a verdade liberta. Logo, o esclarecimento é para a liberdade. E liberdade, com esclarecimento, vai para o bem, que é Deus. Conhecimento, no final, liberta. No fim, Deus nos cria como ser gerador, Deus nos ilumina como verdade e Deus nos dá paz, porque é amor.